vamos conversar com a deputada estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro, Mônica Francisco. Bom dia, Mônica. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo, se a gente não pode dizer, né, no Brasil que está tudo bem, mas até por conta do que tem acontecido, né, deputada. E ontem a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse ter identificado 7 das 8 pessoas encontradas mortas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, após uma operação da Polícia Militar no final de semana. Os nomes ainda não foram divulgados. Inclusive existe divergência, né, de dados, tem gente que diz que foram 9 corpos, 8 corpos. Então eu queria que você falasse a respeito desse episódio, né, abominável, mas também o que já foi, Abominável. já foi, o que já se conseguiu acompanhar e também apurar junto à Defensoria Pública, OAB e outras entidades sobre o que aconteceu, deputada. A nossa equipe esteve no local também, né? E o que nós apuramos na conversa com os moradores e moradoras, principalmente as mulheres, é que a conta é mais de 20 mortes pelo número de pessoas que, segundo a própria comunidade, estão desaparecidas, não apareceram desde o último final de semana. Então, dizem que ainda há muitos corpos na mata próxima ao manguezal, onde os corpos foram encontrados, alguns dos corpos foram encontrados pela própria comunidade. Vale ressaltar isso aqui, né? As mulheres, mais uma vez, as mulheres negras, nesse processo de dor, de tragédia e de mobilização da própria comunidade para atender ao desespero naquele momento. E ainda há muita controvérsia, né, sobre o número real de pessoas mortas nesse lamentável episódio, como você falou, extremamente desastroso, abjeto, extremamente inadmissível em um Estado democrático de direito. Agora, infelizmente, isso é uma rotina, né, deputada? Porque pegando aqui dados do Instituto Fogo Cruzado, desde julho de 2016 foram 48 chacinas em São Gonçalo, com 167 mortos no total. No Complexo do Salgueiro houve 12 chacinas em pouco mais de 5 anos, sendo que a metade delas somente este ano. Quer dizer, infelizmente, isso é mais um episódio de uma escalada de violência na região metropolitana do Rio, mas também no próprio estado, deputada. Exatamente, isso é fruto da política de segurança pública implementada nos últimos 30 anos, que é extremamente equivocada. É uma política que não promove de maneira nenhuma a segurança, né? Sem nenhum trocadilho. É uma política que aplica o seu orçamento na ostensividade, no confronto, no aumento da compra de armas e munição. Só para o próximo período, a projeção é de 12 bilhões para a segurança pública no estado do Rio de Janeiro e para a implementação de a abertura de postos de emprego, trabalho e renda, por exemplo, 88 milhões. Isso mostra o quanto essa política equivocada de segurança ela é ainda, infelizmente, a aposta do Estado, que não respeita, por exemplo, a ação de descumprimento de preceito fundamental 635, que institui a orientação de comunicar ao Ministério Público do Estado os motivos de operações a serem realizadas no período de pandemia, por exemplo, para que não haja as situações como essa. A polícia não pode operar na ótica e na lógica da vingança. E é essa a lógica do projeto de segurança pública, infelizmente, implementado e em curso no estado do Rio de Janeiro. Inclusive é importante citar a DPF 635, porque desde a sua implementação ali em 5 de junho de 2020, quando passou a entrar em vigor, houve 59 chacinas em ações e operações policiais na região metropolitana do Rio, que resultaram em 249 mortos no total. É necessária uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, mas em tese, né, deputada, nem seria preciso isso, porque a DPF é bastante evidente, bastante transparente naquilo que ela determina. Eu acho que uma manifestação do Supremo realmente não deveria ser necessária, mas nesse momento a gente precisa de uma resposta urgente. A gente percebe, por exemplo, desde da chacina do Jacarezinho,
Lembrando que são 6 meses da chacina do Jacarezinho, com 25 mortos. 6 meses depois, né, nós temos a chacina no Salgueiro, em São Gonçalo. Bom, uma manifestação do Supremo é fundamental. A gente está no Estado Democrático de Direito. Né? As instituições não podem ser aviltadas, não se pode sobrepor decisões como essa do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso que a gente tenha as instituições atuando de forma muito, muito célere e muito efetiva, com muita assertividade e com muita efetividade, para que a gente não continue amealhando números como esse que você apresenta, né, de chacinas acontecendo, e, infelizmente, se nada urgentemente for feito, se não houver, nesse momento, uma reorganização desse processo, a gente vai viver ainda outros números muito tristes nesse sentido. E agora, constitucionalmente, o papel de controle externo das atividades policiais é do Ministério Público, mas, segundo muitos especialistas, esse trabalho não tem sido feito a contento. Como você avalia o trabalho, não só nesse episódio especificamente, mas também em outros episódios envolvendo mortes em operações policiais por parte do Ministério Público, deputada? Eu avalio como muito preocupante, porque, como você bem disse, o Ministério Público é um órgão auxiliar no Estado que seria o que faria, né, e o que faz, obviamente, o monitoramento das ações. E, infelizmente, a gente tem tido, nos últimos tempos, uma certa dificuldade de que isso aconteça a contento, para que essas barbaridades, essas arbitrariedades, essa forma de ação não aconteça por parte das polícias, que são servidoras da sociedade. Né? E eu vejo com muita preocupação porque, né, atualmente no governo Bolsonaro as instituições têm sido alvo, veja aí o INEP, né, com o Enem, as instituições têm sido alvo de ingerência por parte de setores ideológicos e que dificultam muito a atuação autônoma. Então, eu vejo com muita preocupação. E que tipo de iniciativas existem hoje na Alerj, né, iniciativas legislativas, em termos mesmo de proposições, de projetos de lei, para tentar modificar esse estado de coisas, deputada, que é algo que vem já há muito tempo, né, em relação às ações policiais, que é essa cultura, uma cultura da violência, na prática da vingança e da morte? Bom, são muitas iniciativas, muitas audiências públicas, né? Nós temos comissões permanentes. Eu sou a vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, juntamente com uma série de comissões, como a de Direitos Humanos e tantas outras, no sentido de monitorar, de fazer essa articulação com a população, para além de legislações afetas ao tema. Nós propusemos a Lei João Pedro, hoje, inclusive, na Alerj, nós estaremos votando a derrubada de vetos ao projeto projeto de lei João Pedro, que foi constituído a partir da execução, né, do João Pedro, lá no Morro do Salgueiro, com mais de 70 tiros, que institui o dia 18 de maio como dia de combate ao genocídio da juventude negra e institui uma série de ações para mitigar esse problema. Então, há uma série de ações. O que a gente precisa é mudar a mentalidade da sociedade, é mudar, inclusive, a mentalidade das próprias corporações e dos governos, dos gestores públicos, em relação à criminalização da pobreza, a racialização, né, da criminalização dessa pobreza, né, e a eleição de inimigos que são majoritariamente as juventudes negras. Deputada, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Obviamente, nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse caso lamentável e até a próxima. Muito obrigada, agradeço pelo convite e sempre que precisar, estou à disposição. Muito obrigado. Conversamos aqui com a deputada estadual do PSOL do Rio de Janeiro, Mônica Francisco. Você está ouvindo
Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.